Boa noite! Está no ar a edição desta segunda-feira do Jornal Caraça. Acompanhe comigo os destaques de hoje. Romeu Zema participa de ação para a conscientização do uso de máscaras em BH. Começam inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. E construtora despeja toneladas de terra em margem do rio São João, em Barão de Cocais. Essas e outras notícias no Jornal Caraça, que está começando agora. Boa noite. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em fevereiro, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 9 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas poderia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas domésticas e de boletos, compras de lojas virtuais ou compras com código QR Code, versão avançada do código de barras e maquininhas de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 horas às 22 horas. Além disso, o beneficiário poderá consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre desse ano. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente na página do ProUni até às 23 horas e 59 minutos de amanhã e o resultado será divulgado na sexta-feira, dia 7. As bolsas remanescentes são aquelas que não são preenchidas no processo seletivo, nas duas chamadas regulares e também na lista de espera do programa. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. O Ministério da Educação ainda não divulgou a quantidade de vagas remanescentes. Neste semestre, o ProUni ofereceu no total mais de 162 mil bolsas. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudos integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou da rede privada, desde que na condição de bolsista integral. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa. E nesse caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos. A partir de agora, a classificação dos inscritos em cada um dos processos de ocupação de vagas remanescentes do ProUni vai considerar a média aritmética simples das notas obtidas nas 5 provas do Enem, que são a de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a prova de redação. A seleção que começa hoje será a primeira edição do processo de ocupação de bolsas remanescentes em que a classificação dos candidatos se dará por ordem de melhor desempenho obtido no Enem, considerando qualquer uma das edições do exame ocorrida nos últimos 10 anos. Para o candidato que fez mais de um Enem, será considerada para efeito de classificação a edição em que ele tem obtido a maior média no conjunto de provas. Até então, valia a prova mais recente do exame. Para isso, o candidato deve ter obtido 450 pontos no conjunto de provas do Enem e não ter zerado a redação.
O governador Romeu Zema participou na última sexta-feira, em Venda Nova e no aglomerado do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, de uma ação educativa para a conscientização do uso de máscaras para proteção contra o coronavírus. Zema conversou com os moradores e comerciantes sobre a pandemia e distribuiu máscaras confeccionadas pelos detentos do sistema prisional mineiro. A primeira parada foi na Avenida Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Durante entrevista à imprensa, o governador explicou que a iniciativa tem como objetivo reforçar os mineiros que, apesar da melhoria de alguns indicadores nas últimas semanas, o que possibilitou o avanço de algumas macro-regiões do estado para a onda amarela do Plano Minas Consciente, o cenário atual ainda exige máxima cautela. Em Minas, 16 unidades prisionais confeccionaram máscara de proteção contra a Covid-19, usando a mão de obra dos presos. Desde abril do ano passado, já foram produzidas quase 5 milhões de unidades. Pelo menos 10 mil máscaras foram destinadas para a blitz educativa de conscientização realizada na última sexta-feira, dia 30. De Venda Nova, o governador seguiu para a região centro-sul de Belo Horizonte. Zema andou pela rua São Tomás de Aquino, ouviu moradores e comerciantes, distribuiu máscaras e se encontrou com o líder comunitário Júlio César Fessô, idealizador do projeto Eu Amo Minha Quebrada. O governador entregou a ele uma caixa com máscaras para continuar o trabalho de conscientização e prevenção. A madrugada da última sexta-feira, dia 30, foi movimentada no bairro Cidade Jardim, em Uberlândia, onde os militares do 32º Batalhão da Polícia apreenderam 6 toneladas de maconha. Foram identificados e encaminhados 5 suspeitos à Polícia Federal. A PM apurou que a droga teria vindo do Paraguai, o que caracterizaria tráfico internacional, mas a droga não cumpriu sua possível rota porque a própria população do bairro denunciou à polícia militar o local onde o carregamento foi localizado. De acordo com as informações divulgadas pelo capitão Elias Alves, do 32º Batalhão da 9ª Região da PM, foram necessários militares da inteligência, do tático móvel e de equipes de apoio da operação montada para verificação e abordagem no local denunciado. O material ilícito estava armazenado dentro de uma residência, onde após subir uma escada, os militares viram uma grande quantidade de droga espalhada. As equipes se depararam com o chão forrado de maconha e abaixo dele, no esconderijo subterrâneo, outra grande quantidade de drogas. Ainda segundo o capitão Elias, tanto essa apreensão como uma outra ocorrida na semana passada no bairro Morada dos Pássaros, também em Uberlândia, representam um duro golpe no tráfico da região, além de refletir o desejo da própria população de não conviver com atividades ilícitas, fazendo sua parte denunciando o que está acontecendo de errado. A seguir, o Grupo SJ doa respirador para tratar pacientes com Covid na Santa Casa. E construtora despeja toneladas de terra em margem do rio São João, em Barão de Cocais. O Jornal Caraça volta já. Helenice Cunha, a rainha das comitivas, apresenta o melhor programa sertanejo da televisão. Domingo, 11 horas da manhã, aqui na TV Caraça, a TV que o povo vê. Cercado de fauna e flora. O SJ Construções e Supermercados doou na última sexta-feira um respirador do tipo cânula nasal de alto fluxo para a Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, em Santa Bárbara. O
O equipamento é utilizado em casos de insuficiência respiratória para tratamento, principalmente de pacientes com Covid-19, que foi entregue ao médico José Geraldo Ferreira Júnior e ao diretor clínico do hospital João Floresta Neto. Pelos sócios do SJ Construção, Sebastião Coelho Jacome e Elson Pena. O médico José Geraldo Ferreira Júnior disse que a doação é de enorme valor para a Santa Casa. Sebastião Jacome afirmou que a doação faz parte da política do Grupo SJ de ajudar as cidades onde atuam. O empresário também destacou a importante contribuição de Luzia Moreira, gerente e controladora da MR Mineração, que iniciou esse movimento para doações de equipamentos para hospitais da região. O deputado estadual Bernardo Mucida considerou que a aprovação do projeto Recomeça Minas na última sexta-feira para a Assembleia Legislativa seja um passo importante para a recuperação da economia no estado, mas principalmente uma maneira de trazer incentivos aos pequenos empreendedores e à população de baixa renda. O projeto foi apresentado pela presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, e tem Bernardo Mucida como um dos coautores. A criação de incentivos fiscais para empresas e a aprovação de uma emenda que criou o programa Força Família, que concederá uma parcela única de R$ 600 às famílias de baixa renda. O valor a ser pago foi aumentado, já que até ontem seria de R$ 500 e tinha inclusive sido confirmado pelo governador Romeu Zema. A previsão é que cerca de 2 bilhões sejam arrecadados com a renegociação de dívidas tributárias e tais recursos serão destinados para que os empreendedores mais atingidos possam recomeçar suas atividades após a pandemia, assim como as famílias de baixa renda que terão benefício de R$ 600, ressalta Mucida. A viabilização de descontos de 95% sobre multas e juros para pagamento à vista do ICMS, bem como descontos sobre multas e juros de até 100% no caso do IPVA, além de isenção de 50% de ICMS para setores como bares e vestuários também foram lembrados pelo deputado. A Sustentável Projetos, Consultoria e Obras despejou grande quantidade de terra na margem do rio São João, na rua Afonso Pena, bairro Capim Cheiroso, em cima da grama que foi plantada para a recomposição do talude, com verba da Vale, como parte da compensação pelo risco de rompimento da barragem sul superior na mina do Gongo Soco. A terra saiu de um terreno onde a empresa contratada pela Prefeitura de Barão de Cocais está construindo um muro de arrime em uma casa que está ameaçada de cair devido a deslizamentos ocorridos durante as chuvas de 2019. A obra do muro de arrimo, que tem preço de R$ 180.140,31 e prazo de conclusão de 60 dias, aparentemente não teve nenhum funcionário trabalhando esta semana. A cerca que foi instalada margem do rio São João para proteger a grama já está estourada e moradores têm que conviver com a poeira ou barro quando chove. Até restos de pacotes de cimento estão no meio da terra jogada pela construtora no local. Olha que história bacana. Davi Lucas Silva Alves é um garoto de 5 anos que ganhou uma festa surpresa da PM no seu aniversário. A festa contou com a ilustre presença da Polícia Militar, com direito a realizar o sonho de vestir a farda mirim e tirar fotos dentro de uma viatura. A comemoração foi no sábado, dia 1º, no bairro São João Batista, em Barão de Cocais, com bolo temático e o brasão da PM feitando a parede. Daiane Jaqueline da Silva, mãe de Davi, conta que ele tinha o sonho de ter uma festa com a presença da polícia. Segundo a mãe, com 4 anos, ele pediu de presente uma farda da PM. Então o policial Oliveira deu para ele de presente e ela comprou outras peças para compor o uniforme. O sonho de Davi é ser policial e a família o motiva a estudar e seguir esse caminho. O tenente Vanderlei Lino
comandante da 57ª Companhia de Polícia Militar, que corresponde por Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, também gostou muito da festa e mais ainda de ver a alegria do garoto e ressalta, abre aspas, agradeço à família pela homenagem, carinho e respeito pela instituição e desejo ao garoto muita saúde, paz e sucesso, fecha aspas. E em Santa Bárbara também teve aniversário com presença da Polícia Militar. O pequeno João Miguel quer ser policial quando crescer e recebeu os militares na porta de casa para comemorar os 5 anos de vida. Ele ainda ganhou um presente especial dos militares de Santa Bárbara. Vamos saber como está a situação do coronavírus na nossa região? No boletim divulgado no último dia 1º de maio, em Santa Bárbara, 17 pessoas testaram positivo para a Covid-19. 206 pessoas estão em isolamento domiciliar. 11 pessoas estão hospitalizadas fora do município. A cidade totaliza 34 mortes causadas pela doença. Em Barão de Cocais, o boletim ainda é do dia 30, onde 11 pessoas testaram positivo para a Covid-19. 5 pessoas apresentam algum sintoma relacionado à doença e 6 pessoas estão assintomáticas. No hospital da cidade consta 3 internações por Covid e apenas 2 pessoas estão fora do município. A cidade totaliza 58 mortes. Em Catas Altas, 24 pessoas testaram positivo para a Covid-19 na última semana. A cidade totaliza 13 mortes causadas pela doença. Há algumas semanas, a nossa equipe recebeu o contato de várias pessoas para contar a história de Alice. Alice é uma bebê de 6 meses que ainda na gravidez foi adotada pela mãe biológica Joyce. Segundo a família, a adoção ocorreu após o acompanhamento da gravidez e a afirmação da mãe de que não queria o bebê em hipótese alguma. Agora, a mãe adotiva luta para ter a pequena Alice de volta em seus braços. Acompanhe comigo essa história. Joyce, de 21 anos, e a sua mãe, Maria, contam como foi o primeiro contato com a mãe biológica de Alice. A minha mãe trabalhava na casa da ex-patroa dela, fazendo unha, né? E foi onde que a ex-patroa dela comentou o interesse dela de estar doando a criança. Que ela já tinha tentado doar para a mãe não quis, as irmãs, primas, e até para uma pessoa da roça, né, de Bateias, e também não quis. Aí minha mãe falou, né, que se não tivesse ninguém, ela ia estar querendo, que ela me ligou e perguntou se eu tinha interesse em ficar com a criança. Eu falei que sim, porque pela situação, né, de rejeição dela, então na hora eu já me interessei já. E ela falava que não tinha condições financeiras para estar criando uma criança, né, mas uma criança que ela já tem 2 filhos, e também que o pai da criança, o suposto pai da criança, que é a Alice, ele tinha outra família. Ele era casado, tinha outra família, e também o trauma dela com boneca de pano, que ela alegava ter trauma de boneca de pano. Então, eu quero complementar que todas as vezes que eu ia lá na casa da minha ex-cliente, né, que infelizmente os coronavírus, né, lá chegou a falecer, e todas as vezes que eu ia lá eu perguntava a ela se ela não ia arrepender, se ela tinha certeza, e todas as vezes que eu a encontrava, que eu ia lá, eu perguntava, você tem certeza que você não vai arrepender? E todas as vezes ela falava, tem certeza absoluta, né? Então, assim, então não foi um caso forçado, né? Não foi um caso, assim, que ela teve tempo para pensar, porque ela já estava com quase 5 meses, ou mais ou menos isso, né? Que ela falou com a gente. Então, ela teve mais de 4 meses para poder estar pensando direitinho se é isso que ela não queria ou se é isso que ela não queria. E todas as vezes que eu a encontrava, né, na casa da ex-patroa dela, que era minha cliente, né, e eu perguntava para ela se ela não ia arrepender. Ela falava que não ia arrepender. Né, até então, aí cada vez que ela falava mais, eu comentava com a minha filha, e mais o amor da gente vinha, né, para a criança, por rejeição da mãe, que eu comentava com ela assim, não,
a criança sendo rejeitada desse jeito, porque eu sou mãe de duas, né? Então eu falei assim, gente, rejeitar uma criança, né? Não é um objeto, é uma criança. Então, assim, cada rejeição dela, mais o amor da gente crescia. Segundo Maria, a mãe biológica de Alice teria oferecido a criança para diversas pessoas, e foi a partir daí que ela e sua filha decidiram adotar a menina. A ex-patroa dela, conversando, ela falou assim, não, ela já ofereceu a criança para a mãe não quis. Ofereceu para as irmãs não quis. Inclusive, ofereceu a mulher na roça, a mulher não quis. Né? No princípio ela queria, depois não quis mais, porque não sei o motivo por quê. Aí eu falei assim, não, como é que uma criança dessa vai ficar sem família? Né? É um serzinho que tá vindo, gente. Não é uma coisa qualquer. E eu sou muito sentimental, questão sou muito amorosa mesmo, sabe? Então eu estou sofrendo muito mesmo, pela falta da Alice. Algumas requisições da mãe biológica chegaram a causar estranhamento. Ela alegou também que o pai falou assim, o suposto pai da Alice falou que se a gente não pagasse pelo menos a metade do parto, nada estaria feito. Foi quando a gente conversou com ela, falou assim, ó, a gente já tem tudo, o enxoval dela já está todo pronto, temos até leite para ela, pra gente estar dando ela. Então você conversa com ele, se vocês não quiserem estar doando, a gente entende. É igual eu falei com ela, é melhor você falar antes do que falar depois. Porque depois a gente já cria vínculo com a criança. Então, você pode conversar com ele tranquilo. Se vocês não quiserem, a gente vai entender. Não vou forçar, não vou obrigar você. Então, se você não quiser, a gente vai entender. Aí ela falou que ia conversar com o pai da criança. Que aí depois de alguns dias ela retornou pra gente e falou assim que tinha conversado com ele e que falou com ele que seria sacanagem a gente... que ela não dá a criança pra gente porque a gente já tinha tudo. Então foi aí que ela decidiu que ia dar mesmo pra gente. Após alguns meses do nascimento de Alice, a mãe biológica reapareceu, pedindo a guarda da criança. Para Joyce, a situação foi inesperada e após a decisão inicial da justiça de conceder a guarda provisória para a mãe, o medo de como a criança tem sido tratada é a maior preocupação. O depoimento dela tem muita contradição, sabe? Tem coisas assim, então eu acho que ele poderia ter visto também, sabe? Tem muita contradição, nesse meio tem muita mentira, sabe? Partindo dela, que a gente não sabe o porquê, sabe? Tem muitas mentiras. Inclusive, na época da Alice, eu fiquei sabendo agora, né? Que até no final da gravidez ela mentiu pro suposto pai que era homem, não era menina. Então, assim, são muitas mentiras que a gente vem a saber, sabe? Então, assim, a gente não sabe a ídolo da pessoa, da mãe biológica dela. Então, a gente tem muito medo do futuro da Alice. Não é um objeto que está em jogo, é uma vida. E, assim, a criança tem muito pela frente ainda. A gente zela por isso, pelo futuro dela, entendeu? E, assim, a vida dela que está em jogo. Então, é isso que nos preocupa. E, assim, eu sempre deixei claro para a mãe biológica dela que, mesmo ela estando com a gente, eu não ia tirar o vínculo dela. Porque ela sempre ia saber quem era a mãe biológica. Quando ela quisesse ter contato, estava tudo bem, não teria nenhum problema. E, assim, eu nunca ia tirar esse vínculo dela. Sempre quando ela quisesse ter contato com a mãe, ou a mãe com ela, eu ia liberar, eu não ia tirar o direito dela, esse direito dela, sabe? Então, assim, tá sendo bem difícil pra gente, porque já tem quase um mês que ela tá lá, e a gente não pode nem saber como que ela tá. Então, isso tá sendo bem complicado pra gente. Tá sendo bem difícil. A Polícia Militar de Barão de Cocais prendeu em flagrante 2 homens, de 41 e 21 anos, por furtos em diversas residências na localidade de Socorro, cujos moradores foram evacuados pela Vale em 2019, devido ao risco de rompimento da barragem Sul Superior na mina de Gongoçoco, que continua em nível máximo de alerta. Com os suspeitos foram apreendidas uma arma calibre 22 adaptada, um simulacro de arma de fogo, 3 pedras brutas contendo fragmentos de ouro, 3 telefones celulares e uma faca. Também foram recuperados 6 botijões de gás,
3 bicicletas, uma rede de pescas, diversos cabos, dezenas de ferramentas e eletrodomésticos, 3 capacetes, um estabilizador, um computador, reprodutor de CD e DVD, lâmpadas, panelas, talheres, DVDs. Além de uma máquina de sola industrial, uma lixadeira industrial, serra-mármore, binóculo, alicates de cortar aço e até um insólito urso de pelúcia de tamanho médio. O flagrante ocorreu por volta das 18 horas de sexta-feira e os 2 homens foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com o carregamento de materiais apreendidos com eles. Um jovem de 20 anos foi preso por direção perigosa e falsa comunicação de crime em Barão de Cocais. A Polícia Militar também lacrou 5 boletins de ocorrência por infrações de trânsito contra o rapaz e apreendeu a Honda CG Fran que ele pilotava. A saga começou por volta das 3h20 de domingo na rua Vicente de Paula, bairro Lagoa, quando o jovem deparou com uma blitz da PM e se recusou a parar. Houve perseguição e o rapaz percorreu diversas ruas em alta velocidade, em direção à comunidade do Socorro, que está interditada pela Vale devido ao alto risco de rompimento da barragem Sul Superior na mina de Gongo Soco desde 2019. Em um trecho de terra, o rapaz perdeu o controle da direção da moto, que caiu em uma ribanceira. O suspeito fugiu e deixou a Honda no local. Policiais militares continuaram as buscas ao suspeito até que por volta das 8 horas da noite ele foi até a sede da 57ª Companhia alegando que estava na Cachoeira da Cambota e teve a moto furtada. Porém, um dos PMs reconheceu o rapaz, que acabou confirmando a fuga e foi preso em flagrante. E você já sabe como participar do Jornal Caraça? É só enviar sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio para o nosso WhatsApp. O número é 31998145311. 998145311. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã.